professor Marco Antônio Oliveira, quem não conhece, ele é uma pessoa extremamente preparada, extremamente dócil, extremamente didática. Eu aprendo demais com você, Marco, e tenho certeza que todos aqui iremos aprender hoje. E estou aqui ansioso para ouvir e debater, né, de algumas dúvidas, até mesmo da gestão aqui da casa, a respeito do seu tempo. Muito obrigado pela presença. Alegria a gente ter você aqui. Boa tarde a todas e todos. Quero começar aqui agradecendo imensamente o convite, que eu até dizer aqui que não é um convite vindo dos meus amigos aqui, Daniel e Arícia, né? Tiro as formalidades, porque somos amigos, e fui aluno da professora Arícia, sabe? Mas não posso dizer quando foi. Ela tinha acabado de se formar e pegou minha turma lá na UERJ, e aprendi muito direito administrativo com ela. E Daniel é um grande amigo que o direito me trouxe aí, e então recebi um convite desse, realmente falei para eles, olha, hoje a gente estava lá com umas atividades, mas eu ia dar um jeito na agenda para a gente poder estar junto, ainda mais uma casa que sempre me recebe com tanto carinho aqui, já de várias gestões, tenho estado aqui com tanto carinho, a gestão do Antônio também, que também é um querido amigo, e fico muito feliz aqui, vejo vários rostos conhecidos. Primeiro quero aqui, né, saudar a audiência na pessoa dos procuradores do último concurso, que foram aí meus alunos. A gente fica muito feliz de ver vocês aqui, né, pra gente, quando a gente vê um aluno nosso aqui na Procuradoria, a gente vê que o nosso trabalho, uma sementinha ali ajudou de alguma maneira, né? Que bom que a gente pôde colocar um tijolinho ali junto na formação de vocês. Também saúdo os residentes, aqui tem vários ex-alunos da UERJ também aqui na tarde de hoje. E o tema que a professora Arícia me trouxe é o tema da advocacia de massa e a fazenda pública. E eu dei um nome um pouco diferente para a palestra. Por quê? Porque, na verdade, né, embora o tema seja, e quando a professora Arícia me pediu esse tema, ela falou, Marco, a advocacia de massa, ela é uma realidade que engole a advocacia pública do Brasil inteiro, né? É uma realidade com que todos estamos tendo de lidar, né? Eu costumo dizer que quando a gente faz concurso para a procuradoria, a gente acha que vai entrar para trabalhar só com aquelas grandes ações coletivas, e no fundo, quando a gente chega, é uma advocacia de massa no dia a dia que a gente acaba por ter. E então, aqui, na verdade, eu vim procurar estudar como nós vamos ter uma litigância estratégica dentro dessa advocacia pública de massa. Então, a minha ideia na tarde de hoje, né, é exortá-los aqui pensando de que maneira hoje o Código de Processo Civil permite que tenhamos uma advocacia pública estratégica, mesmo dentro dessa realidade de massa que nós vivemos. Bom, e quando a gente pensa no nosso Código de Processo Civil, fato é que o nosso código ele precisou lidar com o fenômeno da litigância de massa, que não é só um fenômeno da advocacia pública. A gente tem uma sociedade massificada e, nesse contexto, então, nós temos aí, né, instrumentos que o Código procura trazer como forma de tutela às relações repetitivas, né? Como vamos ter aqui uma atuação estratégica dentro dessas relações massificadas? E aí eu começo pensando que nós vamos ter um microsistema de precedentes vinculantes dentro do Código de Processo Civil. E será que nós, advocacia pública, estamos dando a devida atenção a esse microsistema? E digo isso porque hoje, qual é o microsistema de precedentes vinculantes ou padrões decisórios vinculantes que nós vamos ter no nosso sistema? É o microsistema em que nós temos o artigo 927 do CPC, embora haja controvérsias na doutrina se todo o artigo 927 do CPC traz precedentes vinculantes ou não, mas, ao menos, os 3 primeiros incisos nos trazem precedentes vinculantes, ou seja, decisões em ADC e ADI, controle concentrado de constitucionalidade, súmulas vinculantes
decisões em incidente de assunção de competência, incidente de resolução de demandas repetitivas e também os recursos especiais e extraordinários repetitivos. E, então, nós vemos que esse microsistema de precedentes vinculantes, ele vem em que contexto, né? Ele vem no contexto de nós termos aqui mecanismos que procurem evitar a litigância repetitiva pelo fato de o jurisdicionado saber que já há uma decisão de caráter vinculante. Expectativa versus realidade, gente, né? Esses mecanismos resolveram o problema da litigância de massa desde a entrada em vigor do Código? Não. Não porque, costumo dizer, litigar no Brasil é barato. É barato porque temos uma quantidade muito grande de pessoas que gozam da gratuidade da justiça, que é uma garantia fundamental importantíssima, mas que no Brasil, diferentemente de muitos países que possuem um histórico de proteção a direitos sociais, o Brasil não tem aqui um controle de probabilidade de êxito dessas ações. Então, aqui no Brasil, acaba que, ainda que haja precedente vinculante, posso litigar contra ele? Bom, se eu tenho aqui benefício da gratuidade, por exemplo, eu não tenho nada a perder. E vejam, isso vale, seja para um beneficiário de gratuidade por suficiente, seja até para a própria administração pública, né? E, então, a primeira coisa que a gente vê dentro desse microsistema é, já que ele não reduz a litigância repetitiva na prática, embora em tese devesse, como podemos nos utilizar desse sistema buscando aqui reduzir a litigância de massa ou facilitá-la? Bom, a primeira coisa que eu penso, né, que eu falava dos precedentes vinculantes, né, casos repetitivos, né, mencionava 927 e o 928 também fala aí que são casos repetitivos, o julgamento do IRDR e o especial e o extraordinário repetitivos. Mas será que nós estamos então fazendo esse dever de casa aqui no âmbito desses precedentes vinculantes? Bom, primeira coisa, gente, que a gente tem aqui de olhar, né? Bom, esses precedentes vinculantes para a sua formação, eles são precedentes que demandam um contraditório amplo. Então, e por quê? Vai se formar aqui um mecanismo que vai gerar vinculação para casos presentes e futuros. Então, o Código de Processo Civil, por exemplo, no artigo 1038, quando trata dos especiais extraordinários repetitivos, prevê que o relator admitirá a manifestação de interessados, o amicus curiae, prevê as audiências públicas. E aí, né, a pergunta que eu me coloco, e veja, eu também faço essa pergunta dentro da minha instituição. Será que a gente tem entrado como amicus curiae nos casos repetitivos que sejam de interesse institucional? Será que a gente tem participado das audiências públicas? Eu, antes da pandemia, fiquei 5 anos na área de execução fiscal. E tinha alguns casos que eram muito impactantes. Por exemplo, aqueles casos, de repente tem gente aqui que está na dívida ativa, tem aqueles casos, por exemplo, quem é o sócio-gerente que é responsável quando a gente redireciona a execução fiscal? E, por exemplo, ali, o que a gente pensou? A gente preparou uma minuta de ingresso do Estado do Rio como amicus curiae, naquele caso, para defender a tese que o Estado usava aqui no Rio. Até acabou que isso foi passar pelo Colégio de Procuradores Gerais, veio a pandemia e não entraram. Mas vejam, a gente pensar estrategicamente. Acho que Daniel ia fazer aí alguma colocação. A gente, até aqui legal você falar isso, Marco, porque a gente tem procurado entrar com amicus curiae. Acabou que eu não fez tudo dela, mas tudo bem, ela foi obrigado. A gente até teve recentemente uma mudança no regimento para a gente fazer a nossa representação em Brasília, que hoje está ocupada pelo procurador e acho que agora não volta atrás, né? A PGE já tinha essa... Acho que até vocês fizeram um concurso para
atravessava lá de Brasília mesmo para participar dessa vaga. Então, hoje a gente tem a apresentação em Brasília, pessoas que não querem, o procurador do município não quer voltar para o Rio de Janeiro, porque estava trabalhando lá no STF. E a gente já mudou o regimento interno para a gente fazer essa identificação de amigos, enfim, de temas da Procuradoria que estejam afetados lá em Brasília, para que a gente trabalhe com a amigos cujos. E recentemente a gente fez até um trabalho conjunto com o Estado do Rio de Janeiro, com o COMPEI, com a Procuradoria-Geral do município de São Paulo, para tirar de pauta o tema 698, que é uma bomba. É uma bomba, que praticamente diz que o Judiciário pode administrar para dizer quantas pessoas vão trabalhar em um hospital e que são X e Y. Então, é uma bomba para todo mundo. Uma bomba, uma ordem, um constrangimento de todos aqui. Isso é nosso, do município do Rio de Janeiro, mas a gente sai buscando escuro para, olha, não é a gente. Vai acontecer, isso não pode acontecer até mesmo que ocorreu no IPTU progressivo no final da década de 90. E foi o município do interior de São Paulo que rebentou com a execuções fiscais do Brasil inteiro, a tentativa do município inteiro. Então, quer dizer, não só a gente, nos temas que a gente está capitaneando, a gente busca chamar, para ter um debate, chamar a atenção, porque muitas vezes, como você mesmo está conversando aqui, as procuradorias fazem esse papel de ficar olhando para participar, estão atentos, e de outras a gente passou a ter uma certa atenção para poder realmente trabalhar. Isso é muito importante, né, Daniel? E, por exemplo, na Bahia, eles tiveram um projeto que eu acho muito interessante, chamado Paz Judicial. Eles até chegaram a ser finalistas do Inovare. O que eles fizeram? Eles foram ver temas repetitivos, sobretudo ligados a servidores públicos, e que eles fizeram uma análise. Olha, aqui, os desembargadores que compõem o órgão competente para julgar o IRDR, a maioria julga a favor do Estado da Bahia. Então, vamos suscitar o IRDR para formar precedente vinculante dentro do TJ da Bahia. Então, é um trabalho muito interessante também, claro, né? Eventualmente pode ir para o STF, claro, sempre vai ter discussão nos nossos casos, né? Se é direito local ou não em jogo, mas é um importante precedente na esfera local também. Claro. A gente tiver IRDR lá no Estado, tiver o IRDR. A gente teve o primeiro, assim, acho que a gente tem uns 2 ou 3 lá. O primeiro foi aquele caso da legalidade e constitucionalidade de arresto de contas do Estado para pagamento de servidor. Naquele momento do apocalipse do Estado, né? Guerra do Estado. Tá. E aí julgaram. Eu não sei se chegaram a julgar esse, mas teve também um que foi pagamento de taxa judiciária. Esse eu lembro porque eu estava na especializada que estava sofrendo mais com isso. Pagamento de taxa judiciária pelo Estado para execução de honorários. Como os honorários são de advogados públicos, né? E eles acabaram julgando favoravelmente ao Estado aqui, de não pagar. Nós tivemos 2 IRDR aqui na casa. Um, que foi da Guarda Municipal. Não sei se o pessoal da PPE sabe exatamente qual foi o tema de fundo, que eu não me lembro, que era a questão da transferência, lembra, Antônio? Da CLT para o regime estatutário, as questões de seletista para estatutário, e o outro foi uma questão de saneamento básico no entorno da Lagoa da Barra da Tijuca, né? Barra da Tijuca, acho que era Rio das Pedras, lá atrás do Rio das Pedras. E Canal do Anil, especificamente Canal do Anil, que vai desaguar na Lagoa da Sinabetiva, Lagoa, esse sistema lagoar da Barra. Ali também foi uma questão fática e uma questão também jurídica, mas a fática era que havia uma urbanização precária, né? Não digo urbanização, mas uma urbanização precária, não sei como se dá, mas que foi feita abaixo do nível do canal. Então, quando chove, qualquer transbordo do canal naturalmente vai alagar. E a comunidade inteira, a gente está falando de mais de 5 mil ações, individuais, e eles ajuizaram, a comunidade inteira ajuizou a ação para obrigar que o município, junto com a SEDAI, o Estado não está presente na SEDAI, fizessem obras para evitar a inundação. E aí, isso é uma questão fática, que estava abaixo da linha lá do canal, então o canal, enfim, um pingo que chovesse saía água para fora. E
E o outro era a questão da, enfim, de fato, a ausência de licenciamento, né, para poder ter aquela comunidade aqui local. Então, esses foram os dois RDS que nós tivemos. E aí eu pergunto até, acho que nesse debate, pode ser assim também. Claro. A gente tem um grande receio, Marco, e você falou desse caso da Bahia, que achei muito interessante, acho que a gente precisa aprender isso aqui também, é fazer esse mapeamento dos entendimentos dos julgadores que vão, naturalmente, decidir via RDR. Porque a gente acaba tendo certo receio com uma administração pública de ir para tudo ou nada. Porque se a gente for para tudo ou nada, se a gente tiver certeza que a gente vai ganhar, legal, bom, bacana, vamos tudo ou nada. Agora, se a gente não tiver certeza, talvez a gente não seja politicamente não, no sentido de estratégia judiciária, a gente ficar na bagunça até a hora que essa bagunça, enfim, que se cria um precedente a favor. Então, há uma esperança disso. Porque o pessoal vai na Bahia, eu fiquei atento a isso quando você falou, eles foram para fixar uma tese favorável ao Estado da Bahia. Porque fixar uma tese contrária ao Estado, ou ao município, qualquer ente, é trágico. Então, de fato, isso é o que realmente a gente até hoje não experimentou. Buscar alguma coisa que tenha sido contrária ao nosso interesse. Pode ser uma entidade associativa, alguém consiga, no próprio juízo, pode... Sabe que até, Daniel, assim, esse ponto que você colocou, está me lembrando até do seguinte, que no fundo, hoje, quem usa o IRDR não são as partes. Geralmente são os juízes que estão usando, ou então às vezes é o Ministério Público, que suscita em caso de interesse dele, para ver se dá o laudo da legalidade dos arrestos. Foi a juíza de um dos processos que suscitou o da taxa judiciária idem, e porque realmente é muito importante, tem que ter uma relativa certeza. Claro que certeza absoluta nunca teremos, né? Mas uma análise de probabilidade aqui muito grande, que aí entra também, né, em algo que aqui no Brasil a gente faz pouco, que é a análise econômica do processo e a análise probabilística, né? Porque lá fora, você lembra que eu fiz a Enem lá na King's College, eles lá tem uma matéria, né, de decision making, você aprende a fazer árvore de decisão para você calcular a probabilidade, eles te dão uma calculadora para você usar na prova, para calcular a probabilidade. É claro que isso também passa, aqui no Brasil, por um efetivo respeito ao sistema dos precedentes, que ainda está sendo construído, até porque a cultura não muda do dia para a noite, né? O fenômeno cultural ele se altera aos poucos, então, mas eu acho isso realmente fundamental, a gente fazer esse mapeamento de casos. Né? Esse mapeamento também de posições, né? Porque se você já conhecer as posições, teu índice lá probabilístico vai ficar muito mais preciso. E eu acho até, né, e aí eu até aproveito o gancho da colocação, né, do Daniel, da Arícia, e vou puxar um outro assunto que eu falaria um pouco mais na frente, que é uma outra forma de lidar com a advocacia de massa e que, a meu ver, é uma forma estratégica de tratamento da advocacia de massa, que é a consensualidade. Por quê? A consensualidade, né, eu lembro que quando veio o Código de 2015, me lembro aqui nessa casa, inclusive a convite do meu caríssimo amigo, que está me dando aí a honra de estar aqui também na plateia, a gente veio falar sobre consensualidade de fazenda aqui para os colegas, mas vejam, naquele momento era tudo muito bonito falar na teoria, mas na prática, né, quem vai colocar o seu CPF num acordo, né? E a gente vê que a cultura começa a mudar. Então, por exemplo, né, a lei da mediação, ela tem um capítulo que é de mediação para a administração pública em geral e tem um capítulo de mediação para a administração federal. No capítulo da administração federal, no artigo 35, a lei coloca como método preferencial de mediação a transação por adesão nos conflitos federais. Que no fundo, né, gente, assim, o que a lei fez, né, foi, vejam, se a transação por adesão não é mediação, né, assim, né, aí não tem nada para ser mediado, é só, se você aceita, você assina aqui, se não, né, tchau e bênção, né, mas a lei colocou ali a preferência da transação por adesão. E
Será que a gente também vem buscando construir planos de negociação? Eu conversava aqui com a Arícia, que eu coordeno a Câmara Administrativa de Solução de Controvérsias lá da Procuradoria do Estado. Na verdade, estou chefiando a Procuradoria de Métodos Adequados lá, e está sendo assim, uma jornada incrível. E até engraçado que eu estava brincando outro dia com o Humberto Dalla, né, nosso colega professor que é desembargador, eu falei assim, ele estava falando da Câmara dele, eu falei, mas eu também lá minha Câmara também, né? Aí eu fiquei brincando, não é só você que tem Câmara, não, eu também tenho, né? Mas a gente, então, veja, quando começa a consensualidade na administração pública, a gente pode ver, mapeando os estados, e a gente criou um Fórum Nacional das Câmaras de Conciliação dos Estados. E aí, como foi uma iniciativa do Rio, a gente foi aqui convidado a ser presidente da Câmara aí pelo primeiro mandato. E a gente começa no estratégico, nos casos estratégicos, casos pensados. Mas aonde que isso vai dar resultado dentro da instituição e para a comunidade? No caso, repetitivo, na advocacia de massa. Essa questão da transação, da cultura da transação, é algo que a gente, enfim, nós estamos começando, nós estamos andando. Quero fazer assim, trazer também essa. Tem o Antônio Carlos também, está capitaneando essa parte de tentar criar a cultura de transação. Mas, e até tivemos ano passado uma experiência que eu acho absolutamente fabulosa, acho que eu te contei da DRT. Fabulosa essa experiência, que é um passo, né? É para as pessoas começarem a entender, né? Principalmente os procuradores começarem a entender a necessidade de pensar diferente do que só correr, pagar, precatório, pagar, recorrer, né? Muito mais fácil. Seria mais fácil fazer isso. E, para até justificar esse acordo, a gente fez a gente quantificou o valor, você estava falando do Decision Maker, eu não conheço essa árvore, até que você puder passar, eu quero conhecer, quero ver. Olha, eu acho chato fazer, mas eu passo para você como fazer. Então, tem gente que nós utilizamos aqui algumas de maneira empírica, alguns fatores, né? Então a gente até fez aqui o cálculo de quanto custava cada processo judicial tramitando na Procuradoria, assim, acompanhado pela Procuradoria por mês. Então, chegou a esse número, calculando o número de servidores que estão lotados no local, quanto proporcionalmente gastam na estrutura do edifício, até para dizer que não é só fazer o acordo com um desconto ofertado sempre pela outra parte, mas também quando você coloca para ativar o processo, quanto você deixa de gastar pela estrutura da Procuradoria. Então, antigamente falava papel, não vale o papel, mas tem uma série de outras coisas que... Não, e nessa decisão, esse acordo que foi feito perante o TRT, só pegaram os processos cuja execução já estava com os valores pré-fixados. Então, qualquer acordo que se fizesse com deságio em relação àqueles valores com os quais a Fazenda Pública já tinha concordado, seriam vantajosos. É o que você fala, você consegue fazer uma releitura daquele princípio da disponibilidade do interesse público, e aí você não consegue fazer nunca uma transação. Eu tenho medo de, na posição de advogado público, transigir sobre pena de amanhã, ter uma ação civil pública, né, uma ação de probidade. Esse medo passa a ser superado a partir do momento que você tem uma conta já, né, tem números, os números falam por si sós. O número com o qual você já havia aquecido na execução e simplesmente para fazer um acordo, um consenso, uma forma de pagamento mais rápida, inclusive, que foi uma inovação também da nossa Subsecretaria de Procuradoria de Consultoria, se pagar independente do RPV de forma até mais rápida esse acordo. E por um deságio em relação àquilo que já se propunha o Estado, o município, com base na nossa contadoria, com base no devido processo legal, pagar. Essa inovação é que, eu não sei se vocês já estão fazendo isso de uma maneira rotineira, né? Aqui a gente pegou foi um case realmente bacana, proposto pelo tribunal e com a aquiescência da Procuradoria, mas que num primeiro momento deu muito trabalho
pelo que eu entendi, junto à Procuradoria Trabalhista, não sei se tem residentes aqui da Trabalhista que depois podem elucidar isso melhor, no sentido de definir quais os cases que estariam lá dentro de todos os requisitos. O trabalho maior foi esse do que propriamente depois a transação. Então, esse filtro é que a gente depois tem que aprender a fazer de uma maneira mais rápida, né? De tal forma que isso entre numa conta corrente. De certa maneira, só fazer o registro, né? Que indiretamente o Acompanhe participou também dessa história. Ah, tá. Porque eu liguei para ele, Marco, a gente pode fazer isso? Então ótimo. A gente trocou muita ideia disso. E eu acho que esse caso de vocês foi fantástico. Eu acho que tem duas coisas aqui que entram que eu queria comentar com vocês. Uma, né? Primeiro, quando a gente começa essa mudança para escolher casos massificados, para levar para autocomposição, transação por adesão, eu lembro que até eu e o Antônio, a gente teve essa conversa, até a gente lá no Estado, a gente tem um problema orçamentário grande para isso. A gente não tem um orçamento específico para isso. Então, o que a gente fez de início? Seleção de casos que não demandam pagamento. Obrigações de fazer. Por exemplo, qual foi o caso piloto que a gente fez até uma semana da autocomposição com o TJ? Foi o caso da suspensão do direito de dirigir indevida. Indevida porque, por exemplo, suspendeu com 20 pontos, quando passou de 20 pontos, mas já se aplicava a lei dos 40 pontos, ou então não houve intimação. E até assim, tinha alguns casos que na hora que acontecia, às vezes, por exemplo, tinha gente que ia lá porque sabia da semana da autocomposição, mas era questão às vezes assim, mas a multa não era nossa, era de algum município daqui ou do interior, aí a gente fala, não, mas aí a gente não pode aqui falar da multa de outra pessoa aqui, né? E então a gente começou nesses casos fazendo o quê? Pegando as dispensas genéricas que a Procuradoria tem para recursos, porque já que não se ataca o mérito desses casos ou não se recorre de decisões, por que não a gente fazer aqui transações? E vocês trouxeram esse caso, que vocês me trouxeram, né? Quando o Daniel conversou comigo, eu fiquei pensando muito nesse assunto, porque, vejam, no caso do Rio de Janeiro, a gente tem uma lei estadual que coloca que acima de 100 salários mínimos tem que ter autorização do governador para a gente fazer acordo. Só que 100 salários mínimos no universo do Estado, isso é pouco, se a gente for parar para pensar. E a Casa Civil tem 1 milhão de outras coisas para examinar. Então, a gente começou a pensar, será que existem situações em que a lei não se aplica nesse ponto? E aí, veja, por exemplo, a lei fala, né, para a realização de transações a partir de 100 salários mínimos. Veja, transação, à luz do Código Civil, ela depende de concessões recíprocas. E aí, veja, inclusive o Gustavo Greenbaum, eu suscitei um parecer, né? Aí coloquei todas as razões processuais, falei, considerando isso tudo aqui, né? O que você acha? Toda a fundamentação que você vai dar. Eu coloquei para ele, olha, considerando que, vejam, em execução ou em liquidação, gente, o título executivo já está formado. Eu já passei da fase de certificação do direito. Então, eu só estou verificando qual é o valor devido ali. Então, será que a verificação, por exemplo, uma liquidação consensual do valor devido, ninguém está abrindo mão de nada. As pessoas só estão sentando juntas para liquidar consensualmente. A gente tem um monte de liquidações consensuais de casos complexos que estão lá e que não tem. Aqui ninguém está abrindo mão de nada. Então eu não preciso de uma autorização. E aí o Gustavo Greenbaum, no parecer dele, ele entendeu assim também. Na execução mesmo, nesse caso que vocês colocaram, é um caso em que o município não está abrindo mão de nada. Então, acho que depende de nós, advogados públicos, também pensarmos nessas soluções criativas à luz do caso concreto. E a gente, foi interessante, assim, vocês terem me chamado para essa semana, porque na segunda eu tive a minha prestação de contas para o meu procurador-geral, né? E aí, de 2021 para cá, a gente recuperou economizou o Estado, então eu estou somando valores que a gente botou para dentro do Estado ou a gente economizou em deságios para o Estado. Até semana passada foram 234 milhões de reais que a gente conseguiu aqui de trazer para o Estado. Na verdade é porque até aquela questão da mudança cultural, né? O Bruno assumiu em 2020,
Então, aí a gente vai criando a Câmara, vai indo de pouquinho em Primeiro era a obrigação de pouquinho. fazer, depois é que você passou para a obrigação Exato. de dar. Tá. Então, E aí, eu acho que assim, isso... E, por exemplo, Larissa, a dívida ativa em 2022, eles recuperaram 750 milhões de reais. A gente, em 2022, a gente recuperou 130. Sabe? É um número expressivo. E assim, somos 2 procuradores só ali, sabe? Muito, só no consensual. É. Fora a quantidade, o efeito multiplicador que pode dar. Como essas escolhas são feitas? Como essas escolhas de... Os temas, quais os temas que vocês vão... Então, né, como é uma mudança cultural, esses casos repetitivos a gente tem escolhido com base nos temas que o Estado já não recorre mais. A gente tem escolhido por esse critério aqui. E acho que em algum momento, talvez, né, a gente vai chegar até situações em que o Estado ainda briga, mas a chance de êxito é baixíssima, né? Mas também é aquela coisa, a gente está falando de uma mudança cultural. Né? Tem colegas, por exemplo, eu lembro, o Procurador-Geral do Rio Grande do Norte, em outubro, ele teve lá num evento de mediação que a gente organizou, e ele falou, olha, eu fiz um acordo, eu estou sofrendo ação de improbidade, procedimento no Tribunal de Contas e uma ação indenizatória pela Associação de Procuradores, porque ele, para fins de vantajosidade, afastou os honorários advocatícios no caso. E aí acabou que o Colégio Nacional de Procuradores Gerais entrou ali junto e ele acabou sendo absolvido nas 3 instâncias. Mas a gente viu uma... Né, aqui, eu acho que é uma mudança cultural, né? A mudança cultural é importante também ter vozes como a sua, mostrando essas experiências para também o Ministério Público ter uma outra visão a respeito da isso, né, que você falou, Alicia, né, de o Ministério Público ter outra visão. Isso eu acho que é uma outra coisa muito importante, que é a necessidade de cooperação interinstitucional. Trazer o debate. Por exemplo, a gente faz reuniões periódicas com as promotoras responsáveis pela conciliação do Ministério Público. E os promotores, veja, no início, o primeiro caso que foi trazido para a negociação na Câmara era uma ação coletiva que o promotor chegou e falou assim, olha, eu vim aqui na minha Câmara, né? Ele chegou e falou, olha, mas eu vim aqui porque é para saber como vocês vão cumprir o pedido. Aí, né, aí eu comecei a conversar, olha, bem, não é bem por aí. A gente está aqui, veja, o seu pedido não é a única forma de tutela ao interesse coletivo. Aqui a ideia, vejam, e aí eu acho que a consensualidade ela também é muito boa, gente. Acho que esse é um dos grandes legados que ela está trazendo para o Brasil, que é o empoderamento dos envolvidos. O administrado, veja, o pequeno administrado, quando ele resolve um problema na Câmara, ele está tendo o dia dele na administração pública. Ele muitas vezes fez um requerimento que está há anos parado que ninguém leu. E aí ele está tendo o dia de ser ouvido, de ter uma resposta. Então, eu acredito muito naquela escola da mediação transformativa, porque ainda que ele não chegue a uma autocomposição ali, ele sai mais bem informado. A gente vê que as pessoas, no geral, elas saem... Bom, claro, todo mundo quer resolver, mas se não resolveu, mas foi bem ouvido, saiu ali já entendendo melhor a questão, né? E, então, eu acho que é muito importante essa cooperação interinstitucional aqui. Por exemplo, com a Defensoria Pública, desde o início, né, o que a gente faz? A gente chamou a Defensoria mais uma vez, olha, a gente quer fazer autocomposições dos seus assistidos, mas eu não tenho orçamento. Então, se você me mandar, por exemplo, um caso para eu rever pensão de alguém, eu não tenho como fazer isso. Porque se eu faço num, eu vou ter que fazer em 10 mil, 15 mil, né? E eles entenderam o recado. Eles só me mandam coisas que não são de impacto orçamentário direto. E a coordenadora de Fazenda, a Samanta, a gente já brinca, ela tem 100% de aproveitamento lá na Câmara, porque ela entendeu o recado, o que pode vir, né? Então, acho que a cooperação que o Código de Processo Civil traz para todos os sujeitos do processo, ela vem também para a esfera extrajudicial, até no contexto que a gente tem de que o acesso à justiça, ele não é mais acesso unicamente à decisão judicial justa, mas à solução justa para o conflito de interesses, né? E
aqui também, né? E aí, nesses casos repetitivos, o que a gente procura fazer é estabelecer planos de negociação, estabelecendo esses critérios de acordo e uma minuta padrão para ser adotada. Você faz um plano de negociação com a especializada. Isso. Primeiro, e aí depois leva para a negociação. O procurador-geral aprova, e aí... a especializada que vai te dizer os requisitos. A gente faz muitas reuniões antes, né, para... Isso. Eles dão um ok final, né, naquele plano. E, bom, e também acho que é um último ponto que eu queria trazer, até para a gente poder abrir aí também para debates, que eu acho que é fundamental quando a gente pensa na litigância de massa na administração pública, hoje nós não temos como fugir da inteligência artificial e dos instrumentos tecnológicos. E acho que vocês aqui têm um excelente caso, que é lá o caso do robô na vara de execução fiscal, né, que fez aí milhares de penhoras online em um dia só, que aquele juiz Fábio sempre conta desse caso, né, e acho que é um grande caso, porque hoje, vejam, se a advocacia pública ela acaba sendo muito dragada pela massa e a gente precisa desses mecanismos para também trazer um apoio à atuação do advogado público, né? Então, acho muito louvável que vocês estiveram aqui e as iniciativas de inteligência artificial que as procuradorias estão tendo. Agora, uma ressalva para eu concluir minha fala, Daniel e Arícia, acho que todos esses mecanismos, eles são muito importantes para que a gente possa ter aqui formas de lidar com o contencioso de massa, com a advocacia de massa. Porém, todos esses mecanismos, amigas, amigos, eles lidam com o quê? Com os efeitos da litigância. Eles não estão olhando para as causas da litigância excessiva. Talvez, quando muito, né, o fortalecimento da consensualidade, todos os mecanismos que eu falei aqui com vocês, o fortalecimento da consensualidade talvez seja o único deles que ainda ajuda numa prevenção à litigância, especialmente se isso se der antes da judicialização. Agora, é preciso que o Brasil entre num debate de como rever essa litigância excessiva. Aí você vai me perguntar, Marco, mas como, né? Bom, eu acho que tem alguns mecanismos que podem ser pensados. Por exemplo, a gente falou de precedentes vinculantes aqui como instrumentos para a contenção da advocacia de massa. Ora, poderíamos ter leis estabelecendo custas maiores. A lei de custas, já quando foi alterada aqui no Rio, ela até fez um instrumento mais ou menos parecido, mas vejam, custas maiores quando nós temos uma litigância contra precedente. E, por exemplo, se eu vou litigar contra precedente, talvez eu não pudesse ter gratuidade, ou eu teria que comprovar antes uma distinção ou superação do precedente, por exemplo. Então, pensarmos, né, e aí, claro, né, a legislação é papel do nosso legislador. Por exemplo, acho que a reforma trabalhista ajudou nisso, por exemplo, na Justiça do Trabalho, mas a gente pensar isso também para a justiça não penal em geral. Então, acho que eram essas as minhas ponderações sobre o assunto e no meio eu acabei abandonando os slides, que no fundo daqui também eu não estou enxergando direito, então estou ficando velho, mas assim, eu falei tudo que estava lá, eu já falei aí. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, estou à disposição aí para os questionamentos dos colegas. Pergunta. Porque naturalmente a gente, a administração pública, a gente sofre para comprar, adquirir, desenvolver novas tecnologias. A gente, de certa maneira, está ainda começando a fazer a inteligência artificial imposto, fazendo uma experiência imposto de massa, mas assim, a gente já com o chat GPT, a gente já viu que está um pouco atrasado. Quer dizer, ele começou antes do ChatGPT, agora o ChatGPT a gente já viu que ele tem um mecanismo, tem um motor que não precisa de tanto trabalho como a gente está desenvolvendo para fazer a inteligência artificial. Na PGE, vocês já estão com um projeto?
Então, foi interessante, né? Eu lembro, Daniel, naquele dia 16 de março de 2020, aquela segunda-feira, né, do início da pandemia, eu lembro que eu vim aqui para cá logo cedo, era tudo físico. Vocês já tinham o processo administrativo eletrônico aqui, que já rodando, né? Eu lembro de você comentando comigo, Antônio, tudo mais. E agora a gente só tinha tudo físico. Aí eu lembro que assim, minha mulher me ligando, vem pra casa, olha o Covid passando aí na porta. Aí eu sei que eu peguei todos os processos administrativos que eu aguentava segurar, porque eu não tinha nem carrinho, e joguei dentro do carro, levei correndo pro carro, levei o carro e fui pra casa. E veja, né? A gente lá, por exemplo, né, eu lembro que aí quando falaram, olha, não vão ser só 15 dias, né, que todo mundo achava que iam ser só 15 dias, né? Aí falaram, olha, vai começar a ter intimação do tribunal. E o nosso e-mail, por exemplo, ele era de tamanho muito pequeno. Falaram, olha, eu acho que é melhor vocês criarem um Gmail aí, cada um, para poder receber as intimações e tudo mais. Então, veja que a gente não tinha uma estrutura ainda para o mundo virtual. Então, o que a gente hoje tem, já estava sendo criado antes da pandemia, o PGE Digital, mas que era um instrumento só para que a gente tivesse MNI com o tribunal. Então não era propriamente inteligência artificial, mas por conta dessa necessidade de evolução tecnológica, porque aí tiveram que passar a atuar tudo via CI, que é aquele processo administrativo do TRF4, que foi via convênio trazido para o Estado do Rio, a gente começou a ter aí mecanismos de evolução no PGE Digital, e agora eles estão testando um módulo de inteligência artificial lá para que o sistema já proponha as petições. Sim, isso realmente já acontece no secundário, né? O secundário já está tendo isso. A gente realmente tem que adaptar a essa nova era de massa. Vamos ver para a primeira pergunta? Alice, tem alguma pergunta? Claro. Eu tenho várias, mas primeiro vamos abrir para... Eu fui de um grupo de pesquisa com o Marco Antônio, que o líder era o PCPC, Paulo César Pinheiro Carneiro, né? E o tema era acesso à justiça. Então todos nós escrevemos sobre acesso à justiça. Mas o Marco já estava em outro, né? Em outro patamar. Mas eu estava lá no acesso à justiça e lá pelas tantas alguém falou, mas vem cá, acesso à justiça tem que aprender a sair, né? Então ele agora, depois de ano, está ensinando a me entrar. O difícil depois é sair. Enfim, quem gostaria de fazer perguntas? O debate mesmo, né? Debate, gente, não é um momento, vamos aproveitar. Podem bater, pode dizer, não tem nada de consensualidade, eu quero mitigar, né? Estamos aqui para ouvir. E saber que por detrás dessas questões de massa existem também os dramas humanos. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta em relação ao trabalho que o senhor faz na PGE, tá? Se existe análise dos efeitos sistêmicos dessas decisões que vocês tomam lá, no sentido da repercussão, por exemplo, numa decisão administrativa ou consensual, se vocês avaliam unicamente a repercussão econômica, ou se existe uma análise mais ampla, mais abrangente dos efeitos que pode ter nas instituições, ou mesmo o impacto em outros órgãos, secretarias do Estado. É interessante isso porque, veja, né? Eu acho que vai chegar um dia, eu até costumo dizer isso no início das mediações, até para que o administrado que vem para a mediação, ele também possa entender o nosso lugar de fala, porque eu acho que a mediação também é empatia, é a gente abraçar aquela pessoa, ainda que ela esteja errada, né? A gente entender ali o lado dela, né? E eu costumo dizer, olha, vai chegar um dia que, de repente, a gente vai ter que justificar por que a gente não está fazendo o acordo, mas hoje a gente precisa justificar por que a gente está fazendo o acordo. Então, é interessante que haja uma justificativa da vantajosidade. Cada órgão, cada advocacia pública tem as suas regras. Eu lembro que aqui foi editado uma normativa, lembro que o Antônio me mandou essa normativa falando sobre isso. Lá no Estado, como é que é isso? A gente estabeleceu, eu trabalhei nessa normativa junto com o Procurador-Geral. A vantajosidade, ela não precisa ser econômica. Econômica, gente, é aquela coisa, ela é muito fácil de ser enxergada, né? Mas existem certas vantajosidades que às vezes são, por exemplo, jurídicas, sociais,
imagina, numa ação coletiva, eu fazer um acordo aqui estabelecendo a forma de atendimento a uma política pública. Eu estou evitando, em última análise, que eu continue discutindo isso numa ação coletiva. Uma série de outras decisões judiciais que se multipliquem. Exatamente, porque aí, por exemplo, eu posso levar esse acordo para a ação de fazer, olha só, inclusive o Ministério Público aqui, ele entendeu dessa maneira, que fez um acordo nesse sentido. Então, eu acho muito interessante assim, a gente pensar que existem outras vantajosidades. Mas, também de outro lado, né, acho que o seu ponto, ele me lembra o seguinte, se for caso repetitivo, a gente tem que tomar muito cuidado com a impessoalidade da administração. Então, se é um caso repetitivo, fazer acordo cria um ônus argumentativo de que você use o mesmo acordo para outras pessoas em idêntica situação. Então, por exemplo, imagine, né, a gente teve uma discussão num concurso por conta de um caso de uma questão do concurso. E aí os candidatos que seriam aprovados por conta daquela questão, veja, aqui o Estado acabou fazendo acordo com aqueles 70 candidatos ali, que foi verificado qual era o universo de candidatos para aquela situação ali também. Isso é importante, né? Que os parâmetros sejam pré-fixados, o plano de negociação seja prévio, e nesse ponto o contrato de adesão ele atende à impessoalidade. Essa questão. Exato. Agora, a sua ideia é boa depois de uma pesquisa, os efeitos sistêmicos de uma transação, os efeitos sistêmicos. Às vezes também de você inibir uma judicialização através de uma advocacia preventiva, como é o caso da advocacia consultiva, de quem está aqui na Procuradoria Administrativa também. Né? Quem mais? Tá. Olivia. Agora que eu te vi aí, Olivia. Não, eu só queria fazer uma pergunta, porque você falou muito sobre o uso da tecnologia e também essa necessidade de a solução ser prévia ao litígio. Então eu queria saber se a PGE está adotando algum mecanismo de ODR, mas também no sentido de abrir um canal de comunicação com o contribuinte, com o cidadão em geral, para também estimular essa prevenção do litígio, como, por exemplo, essa autorregularização que a Receita Federal começou a fazer agora. No caso fiscal, Olivia, a gente, lá no Estado, a gente tem um problema, uma peculiaridade, que é que a gente não tem lei de transação tributária. Então, como a gente não tem a lei de transação tributária, as mediações elas ainda são limitadas, por exemplo, a encaminhar para parcelamento ordinário, parcelamento extraordinário. E a gente tem um caso interessantíssimo, um case muito legal de CMS que a gente fez lá. Não sei se aqui para o ISS haveria algo semelhante, porque é ICMS de demanda contratada. Que, não sei se vocês lembram, né, aquela discussão de que energia elétrica, né, a pessoa pagava ICMS pela demanda contratada e o STJ e o STF já classificaram que é pela demanda efetivamente consumida. E aí, o que a pessoa acabava fazendo? Ela propunha ação, às vezes anulatória, por exemplo, né? Mas ela depositava, até para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ela depositava a integralidade para sofrer os efeitos de uma certidão positiva, né? Quando muito ela tem uma positiva com efeitos negativos. E aí, nesses casos, por conta da decisão do STF, muitos deles, né, aplicaram aquele precedente do STF, e aí a gente está fazendo liquidação consensual. Para quê? Para o Estado levantar o valor do ICMS sobre o efetivo consumo e o que não foi consumido vai para o contribuinte. O contribuinte pode levantar por sua vez. Então, assim, em matéria fiscal, a gente ainda tem algumas limitações. Esse caso que eu te falei, por exemplo, a gente está com uma expectativa de levantamento para o Estado de quase 100 milhões esse ano, por exemplo. Não, bom dinheiro aqui, né? E agora tem umas empresas, aí você perguntou de ODR, né? Hoje, o que a gente tem é o uso de plataforma para mediação por tecnologia. Então, usar o Teams, a gente usava o Zoom, mas aí agora o Estado acabou fazendo contrato com a Microsoft
E, infelizmente, eu acho o Zoom muito melhor do que o Teams, mas enfim, né? Aí não é uma escolha que me cabe aqui, né? Mas a gente queria muito tentar modular aqui, a gente tem uns projetos para fazer ODR, o cidadão poder, via aplicativo, se a gente está trabalhando num projeto desse, mas que demanda ainda uma integração de sistemas que a PGE está trabalhando. No caso fiscal, tem umas empresas que estão oferecendo esse tipo de serviço de ODR para recuperabilidade de crédito, que já até mandaram e-mail lá para o Estado oferecendo isso. Eu sei que existe até. A gente recebeu também um Alexandre e conciliador.com.br. Você já viu essa daí também? Essa eu não conhecia ainda. É uma coisa que a gente tem que avançar um pouco. Pensar também em adotar aqui o ADR também. É difícil, eu não sei. Ou seria mais legal a gente desenvolver o nosso próprio, né? Seria mais interessante, bem mais interessante. É porque é difícil, né? Porque aí quando você vai criar esse seu sistema de ODR, você vai ter que integrar com o seu sistema de processo administrativo, onde você tramita, por exemplo, aquela proposta, né? Então, e assim, né? Nesse ponto, né? Eu sou quase analfabeto digital, mas a equipe de tecnologia lá eu tenho entendido muito perguntando, né, para eles, né? Vocês estão desenvolvendo? Eles estão tentando fazer isso. Legal. Duas curiosidades. Eu queria que você dissesse o teu órgão é formado por quais núcleos, mas antes disso, quais as principais especializadas já recorreram a você para plano de negociação? Quem tentou efetivamente reduzir o acervo? Teve esse efeito sistêmico? Você sentiu-se na casa, assim, olha, a conciliação, acabou com um posto meu dentro da minha especializada, graças à conciliação que eu fiz. Então, agora eu vou continuar mandando planos de negociação para o Marco Antônio. Então, ainda bem que a gente fez a prestação de contas na segunda, porque todas essas informações eu preparei para a prestação de contas, né? Mas hoje, né, assim, a nossa grande cliente lá é a Procuradoria de Serviços Públicos, que é responsabilidade civil do Estado, contratos, e porque a gente tem muitas discussões, assim, é uma procuradoria residual, né? Então, assim, a gente tem ali discussões de questões de responsabilidade civil do Estado, que às vezes vem para a gente, tem muita discussão de dívida contratual, que as pessoas querem tentar um deságio para receber, e a Procuradoria de Pessoal, a gente também teve alguns casos repetitivos, bem interessantes com eles, mas veja, assim, acabar com o acervo é difícil no caso do Rio, porque, por exemplo, na Pessoal a gente teve números expressivos, por exemplo, aquele caso que eu falava lá da questão do concurso, umas 70 pessoas, aí teve um caso que era um programa de exame oftalmológico, que a gente também resolveu, porque aí a gente franqueou a pessoa, olha, você quer resolver? A gente faz um novo exame para você. E você abre mão de qualquer indenização, mas a gente faz um exame por médico do Estado. E todos aceitam, acho que só um que não aceitou fazer. Mas é aquilo que eu falo, a pessoa ficar mais bem informada ali, ó, tá fazendo um novo exame agora com um médico do Estado. E, assim, são casos que a gente teve bons números, mas são números, assim, de quase 100 casos por leva, né? Mas eu acho que, assim, é um importante começo. É importante. Só essas 170 ações de concurso vão levar anos e anos para você conseguir resolver. Né? E outra coisa, aí você oferece um serviço da própria administração. Então, você também já está fazendo um diálogo institucional com a tua administração direta. Sim, a gente acaba tendo um diálogo, tem que ter um diálogo o tempo inteiro com as secretarias. Tem secretaria que às vezes não vai te responder, e aí você oficia de novo, aí você pede para o procurador-geral ligar porque não está recebendo retorno. De negociação, para você conseguir ter essa margem de negociação, você precisa saber o que... Saber se ela vai cumprir o que você acordar, né? É porque a gente o que a gente faz? A gente traz pela nossa normativa o agente público lá da secretaria ou da autarquia, ele tem que participar, até porque cria um compromisso de cumprimento. A gente usa essa lógica com eles e
Então, eu acho que isso é muito bom para fins de engajamento, sabe? Aí também. Tem muita coisa para falar, mas aí é uma outra palestra. É isso. Acho que não todos aqui da casa, não sejam curadores, residentes, estagiários, a gente tem que ter esse norte na mente, né? Precisa totalmente alterar, mudar essa cultura, ser usado, claro, precavido, né? Você tem alguma adaptação, mas não sei como é que você. O mínimo, né? Para não dizer, já que a gente ainda não tem ainda uma segurança, como até o Marco disse, não tem uma segurança institucional completa para fazer acordos, mas a gente precisa realmente mudar, né? Mudar, acho que é impossível hoje, né? A gente tem aqui na casa, como nasceu fora da PDA, a gente tem 85 mil processos, no PDA tem são mais 300 mil processos, cada hora esse número, mas enfim, a gente não consegue, é impossível você colocar. E que eu acho que o grande lance, não sei, pelo menos na minha profissão privada, que era assim, família, sucessão, né, mais diferenciado, bem diferente do que aqui, era o seguinte, né, quando eu busco uma decisão adjudicada, de certa maneira, seja como advogado, seja como parte, eu abro mão da minha autonomia. Né? Então, isso também tem isso. eu acho que um advogado não conseguir dialogar com o outro, aí o outro também não se abrir para dialogar, torna isso de uma maneira, de certa maneira, uma incapacitação da sua própria compreensão do outro, da sua autonomia. Eu fico enlouquecido com isso, né? Você tem que ficar sujeito ao terceiro decidir. Tem que ser decidir, eu não decido. Há, é verdade, situações em que, seja para o privado, seja particular, é decisão do terceiro decide. A gente passou por agora a questão do pacto das canetas, né? Tem essa questão, o administrador se sente confortável, vai para o judiciário decidir, mas tem outras também que, assim, é incapacidade de gerir, né, seus problemas, você dá para o outro gerir seus problemas. Essa é uma coisa que para mim me chama um pouco a atenção. Ainda que não se consiga um acordo, né, ainda que não seja, mas, peraí, por que tem que ser o terceiro já decidir para mim? Concordo totalmente, uma questão de empoderamento, né, Daniel? E assim, você estava falando disso, eu estava lembrando de uma coisa super interessante para comentar com vocês, que assim, até pelo artigo 32 da Lei da Mediação, a gente tem os conflitos particular e administração pública, que são o grosso, né, que você vai ter nessas câmaras administrativas, mas você também tem conflitos interadministrações e você tem conflitos intra-administração, que são uma verdadeira excrescência, mas existem, né? Então, por exemplo, um conflito entre agência reguladora e determinada empresa pública estadual. Você tem conflitos, às vezes, por exemplo, a gente tem vários processos ligados ao Corpo de Bombeiros por conta de descumprimento das normas de prevenção a incêndio nas construções de determinados órgãos estaduais e mesmo com municípios também a gente vai ter casos. E então é uma espera para a conversa, porque se não conversar, o que vai acontecer? Os bombeiros vão interditar. Aí vai interditar o hospital, vai interditar a escola. Né? Então, a esfera de conversa é uma esfera para que se tente estabelecer ali, até existe uma figura na legislação dos bombeiros, chama termo de ajustamento de conduta, que na verdade não tem nada a ver com o termo lá da lei da ACD, mas é um instrumento para você estabelecer obrigações dentro de 5 anos, quer dizer, um prazo gigante, e além da dar brecha para você estender o prazo, sabe? Para poder regularizar a situação, né? E é engraçado, por exemplo, eu lembro de um município do interior que tinha um problema desse com o Estado. Aí a gente chamou para uma mediação. Aí o procurador-geral desse município do interior, que não é nem um município pequeno, não, ele me respondeu, olha, não, nós não vamos que fere a nossa autonomia. Aí eu tive que fazer um ofício de volta, olha, então, na verdade, deixa eu te explicar, né? Não é uma Câmara, não somos uma Câmara de Direito Público do TJ, não é nada disso, né? Somos uma Câmara para debate, aqui uma esfera de empoderamento do município, para buscar uma solução, evitando que seja interditado o hospital do município. É para você vir no exercício da sua autonomia, né? E não com
E as matérias de tributário, só para fechar, matéria de execução fiscal, porque na verdade as negociações começaram muito antes, a demanda de massa já existia, né, no âmbito das execuções fiscais, muito antes da gente as vê-la reproduzir, por exemplo, na área de pessoal, né? Uma década atrás, alguns anos atrás, vamos colocar em décadas não havia demanda de massa em outras áreas, e lá eles já pensavam em várias medidas antes. O próprio não ajuizamento até um determinado valor da causa, isso começou nas execuções fiscais. Elas também vão para você? Então, o problema é a falta de lei de transação tributária estadual, né? O que a gente tem hoje tributário é praticamente só esse caso da liquidação consensual de ICMS, né? E que está sendo bem interessante. Tem que ser com base na sua criatividade ainda de processualista, Sabe que buscando. E eu, lá para 2017, assim, eu dei um parecer quando eu estava na dictativa, num caso, até os meninos foram meus alunos me ouviram falar disso em aula até, que eu dei um parecer, porque assim, era uma padaria, eram uns 200 mil reais devidos, assim, já tinham tentado penhora online, já tinha, você já tinha apresentado lá os balanços dos faturamentos, tentaram fazer penhora, assim, penhora portas adentro, você vai penhorar uma máquina de pão velha, sabe? Assim, então, o próprio oficial de justiça colocou, olha, aqui são bens baixíssimo valor econômico, e aí o sujeito fez um requerimento na procuradoria para fazer um parcelamento maior do que o parcelamento previsto na lei, das 60 parcelas. E aí como era processo meu, eu fiz um parecer, olha, eu entendo que é possível sim, vejo o próximo passo aqui, artigo 40, é uma questão de recuperabilidade do crédito, etc. Mas na época, não sei se hoje, né, isso teria outra decisão, mas na época, meu parecer teve visto divergente por conta da legalidade estreita. Mas eu dei parecer favorável e imagino que essa execução deve ter parado no artigo 40, né, da lei. Sim. Assistida por prescrição de uma Bom, dito isso, não havendo mais perguntas, o Centro de Estudos agradece imensamente que você, no meio dessa tribulação toda, tenha aceito o nosso convite, tenha partilhado as experiências, tenha aceito mais do que o amigo do Daniel, né? O amigo da Arice e do Daniel, tenha sido aqui o profissional dedicado, competente, brilhante que você sempre foi desde a época dos bancos escolares.